a gente mesma, né? Nem todos faziam as mesmas disciplinas, tá certo? Todas as mesmas, né? Mas havia uns seminários que a gente fazia para a gente mesmo. Às vezes algum professor ia, às vezes não ia. Então era uma turma com uma certa autonomia muito, muito interessante. Conta da criação do Bolema, que eu também não sei. Tá. A gente encasquetou, porque o saco já não estava mais saindo, né? E a gente encasquetou que tinha que fazer um jornalzinho para a gente. A gente queria fazer um jornalzinho assim, contando coisas, assim, tendo uma parte séria e uma parte de lazer. Aí juntou Eliane Gaziri, que era uma ajudante, Geraldo Cioli da Maria e eu Biratã, para fazer o bendito do jornalzinho. E aí fizemos um jornal, gente. Vocês já viram como é? Deve ter na biblioteca. É um jornalzinho, acho que tinha 6 páginas, 4 páginas. Daí alguns de nós escreveu alguma coisa. Eu me lembro que o Irineu escreveu também. E fizemos aí precisava do nome. Aí vinha aquelas coisas, Ateneu, não, outro falava, deixa eu lembrar, vamos ver se eu lembro os nomes que. Um era Ateneu, tenho certeza que não foi Ateneu, não. Tem que ser uma coisa diferente. Aí eu não vou lembrar, se eu lembrar até mais tarde eu lembro, eu conto qual eram os nomes. Aí eu falei, a gente podia pôr Bolema, Boletim de Educação Matemática. E soou bem no ouvido e aí acabou ficando Bolema. Mas, gente, vocês não fazem ideia. Diagramar aquilo, a gente não sabia fazer isso. A gente conseguiu no jornal Rio Claro para fazer a impressão, né? Mas a gente que tinha que fazer tudo. Vocês já diagramaram alguma coisa? Agora você conta. É verdade, eles não tem mais que fazer isso. Olha eu. Gente, é um saco. É um saco. Porque você recorta o texto e vai tendo que colocar, não esquecendo que tem certas regras que a gente também. O primeiro não sabia dessas coisas, não. Tem que ter um nome assim, a tal distância do começo da página, uns negócios. Olha, a gente sofreu, mas aprendeu a fazer isso. Eu não lembro mais, não. Mas a Geraldo fazia, o Gilmar era mais calmo, né? Ele e a Eliane faziam. Eu nunca tive muita calma e muito menos habilidade para ficar colando um papelzinho, né? E foi muito interessante. Daí depois aconteceu o que a Maria disse, de Tombeira ligar e dizer que eles tinham que assumir o que não deixa de ser sensato, se vocês forem pensar, né? Era do programa. Era do programa, tá certo? Não era dos alunos, era do programa. Então era sensato. A gente ficou meio chateado na época, mas como a gente amava de paixão esses professores, nada do que eles pedissem para a gente deixaria de fazer. Não tinha jeito. Sabe, porque a gente se gostava demais, a gente era um laço afetivo tão forte. Eu não sei se vocês têm uma ideia de como é. Era muito. Maria fazia feijoada para nós, vocês acreditam? Essa mulher linda, elegante, na cozinha, fazendo feijoada para nós. Ela cantava, vocês têm que pedir para essa mulher cantar. Eu não sei tocar violão. Eu tenho síndrome do túnel do carpo. Então, eu não tenho quase sensibilidade na ponta dos dedos. Já operei as 2 mãos, mas ainda assim... Então, eu nunca sei, por exemplo, eu estou pegando isso aqui, eu certamente faço mais força do que eu preciso para segurar, porque o que eu já derrubei de coisa, xicrinha de café, que eu amo café, pego a xicrinha, estou certa que estou segurando o suficiente, mas não estou, e ela cai. Então, não tem como mais, não tem a mobilidade mais. Canta divinamente. Exagero tempo. E ela uma vez eu fiz uma feijoada, não sei se o Vicente foi, mas foi porque um professor meu dos Estados Unidos veio, né, fez uma conferência, o Irineu e eu que traduzimos, e depois eu fiz a feijoada, todos foram à noite, e ela cantou a noite toda. Foi assim uma beleza, né? A Regina tocava violão também. Não precisava pedir.
A gente metida não precisa pedir, né? Vai. Então, mas agora eu tocava piano de ouvido também, lembro de um piano na minha casa, eu até vendi o piano aí para a Luciana, que é concertista, porque eu não tenho mais sensibilidade na ponta dos dedos e nem a agilidade necessária para nenhuma das duas coisas. Não dava. Mas enfim, eu ia falar da feijoada, já falei, eu caí no lar. São histórias que vocês nunca vão ler, né? Se eu não conto, como é que vocês vão saber? Né? Que alguém da primeira turma inaugurou o laguinho lá, a ponte do Horto de Rio Claro. Isso sem pensar que na esquina da 8, com qual rua? A gente veio na 1, né? Sim. Na esquina da 8 com a 1, tinha o Bar dos Vampiros. Geraldo Cioli que deu esse nome, você lembra disso? Era um bar que não tinha porta. Sabe aquela porta que roda de metal? Não tinha, ficava aberto 24 horas. Aí Geraldo dava o nome de Bar dos Vampiros, porque eles gostavam de tomar cerveja. A gente estava feito louco, até saber Deus que hora, depois ia tomar cerveja. Mas onde ia para tomar cerveja? Só se você comprasse antes, tudo fechado. Mas o Bar dos Vampiros estava aberto. O povo ia tudo para o Bar dos Vampiros tomar cerveja. E eu era a única destoante, porque eu odeio cerveja. Eu odeio coisa amarga. Então eu dizia, vamos tomar cerveja agora, eles desgranham, eles falavam. Dizem, você não toma cerveja. O Expedito, que veio da Bahia, que veio com um aluno especial, primeiro para depois entrar, porque ele entrou da primeira vez, dizia assim, Regina, tu não toma cerveja porque tu tá me enchendo de paciência. Eu dizia, vamos gente, acaba de fazer isso pra gente tomar cerveja. Mas era para ir pra lá, fazer conversa, bater papo, tomar Guaraná. E Geraldo dizia, a Regina, pior que Guaraná é quando tu toma Fanta. Eu falei, ainda bem que eu só tomo laranja, não tomo uva, né? Porque Fanta uva é o que há, né? Gente, eu perguntei para a Carla aqui que eu tinha que preparar um texto, ela falou que não, a culpa de eu estar falando essas bobagens dela. Porque se eu tivesse preparado o texto, eu ia falar uma coisa mais, né, combinativa, né? Mas eu também quis contar um pouco dessas coisas da nossa vida aqui. Eu morava aqui na 22A, na penúltima casa da cidade. Aí tinha minha casa, do vizinho, terreno vazio, já era cafezal, né? Acabava a cidade. Mas estudava lá na 10. Aí depois, quando eu mudei lá para a Avenida 7, lá, 44, se não me engano, já estava no final do curso e eu não peguei esse prédio aqui que vocês têm. Nós lá não tínhamos uma sala para estudar, só para vocês terem uma ideia. A gente estudava assim, então, fulano não vai trabalhar hoje, então a gente estava lá. Fulano não vai, então estudava lá. Ou então ia estudar lá no Teatro da Física, né? Nem sempre era utilizado. Depois, quando veio, essa foi uma das coisas que o Elon criticou, não tinha sala dos estudantes. Tinha sala limpa, né? E a gente achava, não tem sala, a gente tem casa, né? Estudávamos todos na nossa casa. Fazíamos domingo almoço comunitário. Então todo mundo domingo podia dormir até a hora que quisesse. Era o único dia. Aí depois uma parte ia para minha casa, uma parte ia para a casa do Geraldo. Acho que só, né? Tinha Oxana. Mas a Oxana não fazia, ela morava numa casa muito pequenininha, nem ia caber. Lembra que ela morava lá na Rio Claro? Aí eu para minha casa. Daí a gente fazia comida, os meninos aproveitavam para lavar os carros, né? E eu dizia, eu estou fazendo comida, então alguém lava o meu carro. Que era aquela banheira enorme da Fiorelina. Quando vinha alguma festa, alguma coisa de criança, teatro, alguma coisa, eu enchia a Belina de crianças, todo mundo levava. Era o filho da Oxana, os dois do Expedito, a minha, os dois vizinhos meus, né? Eu botava 6 a 8 crianças na Belina e ia para o lugar que ia ter. Quase sempre lá na Rio Claro, naquele... Tem um negócio lá, não tem? No teatro, não tem lá? Lá. Aí levava aquela criançada, parecia aquele bando de crianças, né?
Oxana não é de que turma? Eu acho que a Oxana é da segunda. Segunda ou terceira? Da segunda, É. acredito que ele estava entrando na terceira. É, mas eles ficaram aqui, né? E, enfim. Então, as pataquadas eram sempre comigo, né? As perguntas indiscretas também. Bom, eu gostaria muito de convidar vocês para conhecer a nossa universidade lá em Londrina, o nosso grupo. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras, das 8 às 12, das 14 às 17. Estamos tendo agora, no período da manhã, um curso de filosofia, na verdade, pensamento filosófico, trazendo desde os gregos até agora, fazendo umas ramificações, tanto com a questão da matemática, quanto com a questão da educação. E são os alunos que fazem a ligação de matemática e educação matemática, porque o professor não é especificamente da área, ele trabalha com filosofia da educação matemática, da matemática, mas não da educação matemática. Mas a gente aproveita para fazer as perguntas e, como dizer, ele aproveita para estudar. Então, como dizer, nós estamos nos dando curso. Então, está muito interessante. Por favor, apareçam lá. Vai ser um prazer receber todos. E eu acho que o tempo acabou, mas o que eu queria dizer é que, na verdade, eu acho que vocês que deviam fazer pergunta. Vocês devem ter que fazer pergunta muito legal para fazer. E eu vou gostar muito de responder. Pode ser? Só uma coisa em tom de brincadeira. Vocês acreditam? Olhem bem para mim. Vocês acreditam que por 6 anos eu fui do Conselho Estadual de Educação do Paraná? Acredita? Ninguém acredita. O que foi secretário de Educação, quando eu estava no 2º ano de mandato, eu olhava e dizia, o senhor tem certeza? Bom, agora a gente abre para perguntas e quem... Mais alguém? Me aparece, por favor. Carla, dona. Bom dia. Eu fico muito feliz, eu como estrangeira, talvez não escutar vocês toda essa história me faz pensar que algumas vezes a gente não entende a potência que tem nesse espaço que hoje habito. Então, fiquei muito feliz com a conversação de vocês. Aí eu gostaria, que se vocês podem, falar um pouco como... Agora estou variando a pergunta. Mas se nesses momentos vocês tinham comitê de ética e como vocês lidavam com essa situação? Ou não tinha esse tipo de situações quando vocês trabalhavam com comitê de ética? E nesses momentos. Como inconvenientes, que eu vejo que isso é um inconveniente que acontece muito agora. Então, não sei se nesses momentos da sua criação do programa tinha essas coisas. E também, como se sempre foi um programa tão junto, tão unido, tão de vocês, o que dica dariam para um programa que agora se convertiu tão diverso, tão grande? Porque eu vejo isso, agora que eu sou nova nisso, eu vejo que hay muita distância entre os grupos. Por mais de que se tente trazer que é um programa tão importante, a gente não... Cada grupo fica em suas coisas e mesmo dentro dos mesmos grupos ficam essas diferenças. Então, seria muito bom escutar de vocês, com todas essas histórias, como fazer que isso não aconteça. Obrigada. Comitê de ética. Como é que está o comitê? Tem comitê de ética no GCE? Tem no IB e já temos um tal de negociação
no final das contas, o Comitê de Ética, qual que é a justificativa do IGCE? Porque o Comitê de Ética não é específico para a instituição. O que acontece é pelo CEP que eles têm. Você tem os comitês de éticas, quando você apresenta uma pesquisa, vai pelo CEP, eles encaminham para algum comitê. O que acontece é que o comitê de ética aqui no campus está muito atarefado e ele começou a recusar trabalho. E por conta disso está sendo reencaminhado a outros comitês, isso vai se alargando, vai ficando cada vez mais oneroso, né? O tempo cada vez maior para ser avaliado os trabalhos, os projetos. Né? Mas é obrigatório, por exemplo, nesse momento, cada tese que se vai fazer? Não, o programa não coloca obrigação, mas alguns periódicos já começam a solicitar. Não, eu vejo o seguinte, nós não tínhamos, nós éramos éticos, ponto. Né? E qualquer trabalho feito, se você for olhar, com os depoimentos, etc., você vai encontrar todos os depoimentos. Nunca se, como a Regina falou, buscou crianças sem o aval dos pais e nunca se transgrediu qualquer possibilidade de não comportamento ético em nenhuma esfera. Ponto. O que eu vejo hoje, eu vejo uma dificuldade muito grande quando eu olho, por exemplo, os trabalhos da PUC de São Paulo, que é horrível aquele comitê, para onde eles precisam enviar. E que sim, todas as vezes que você importa um paradigma de outra ciência para uma que não dá certo, é horrível, porque esse comitê de ética, ele é instaurado basicamente para as pesquisas mais da área médica, mais da área de saúde e mais de tipo positivista, né? E essas pessoas que instalam esse comitê inicialmente, elas têm uma visão taxonômica. Então vão colocando um pontinho se tem, se não tem tal coisa. E aí, para nós, isso não dá. Então, o que nós precisamos, e eu já disse isso em outros momentos, não aqui, em outros lugares, as áreas das humanas precisam criar um seu comitê ético. O que seria essa ética, né? Porque se nós trabalhamos com depoimentos, nós estamos trabalhando com intimidades. Né? Então, como trabalhar com essas intimidades? Como é que fazemos isso e para não usar o que a pessoa falou em outras situações? Hoje, isso está muito difícil, porque você pega o que acontece nas redes, as vidas das pessoas são expostas, e expostas em outros contextos, e com fake news e etc. Então, eu, honestamente, eu não acho que um comitê ético resolva. O que resolve é uma educação ética desde o começo. Né? O que nós presenciamos é falta de ética, é falta de postura ética das pessoas na convivência. E aí o que você pergunta para mim vai nessa direção. É falta de ética, vocês não têm ética. No seguinte sentido, eu vejo aqui, como as poucas vezes que eu venho aqui para assistir seminário, uma busca de um não fazer pergunta para o outro, porque pode embaraçar o outro, porque o outro pode não saber, porque não sei o que lá. Não tem espontaneidade, entendeu? Olha, se você me fizer uma pergunta e eu não souber responder, eu não sei. E daí? Continuo sendo eu, Maria, não sei, desculpa. Você acha que eu posso estudar isso onde? Né? Agora, eu não vejo isso. Eu vejo aqui uma tendência em um perguntar para o outro e um, às vezes, até querer acobertar a falta que acha, né? Um preconceito, acha que o outro não sabe, então vamos acobertar a falta de conhecimento do outro. E à medida
medida que você faz isso, você se esconde. Quando você se esconde, o debate não sai. E quando o debate não sai, você não se expõe, você não pode ter solidariedade. Entendeu? Como a Regina falou, se ela ia à minha casa e eu não podia, hoje eu não posso falar com você. Ela não saiu achando que eu estivesse expulsando, brigando, nada, porque era assim, né? E por quê? Porque era uma questão de ser muito espontânea, muito honesta. Eu poderia recebê-la e ficar com vontade que ela fosse embora, e não responder, e não conversar, entendeu? Então, é uma questão de espontaneidade, de estar junto ao outro. E na medida em que um não está junto ao outro, a ética falhou. Porque nós estamos juntos de modo respeitoso. Aí da ética. Né? Eu não estou aqui para falar, pô, você é burro, né? Às vezes eu falo, né? Mas eu falo para gente muito próximo, né? Que sabe que eu posso falar que ele é burro, né? Ele sabe que ele não é. Eu estou brincando. Mas é o seguinte, eu tenho que ouvir, o que a Regina falou, a gente tem que ouvir. Ouça, veja o que o outro tem a falar. Sabe, é sábio, não é sábio, não é o outro falando, vamos ouvir, vamos conversar, entendeu? Então, a falta de solidariedade do programa Estar Junto é essa, do meu ponto de vista. É um querendo ajudar o outro e encobrindo possíveis falhas dos outros. E o que acha que vai ser falha é preconceito, às vezes não é. Tá? Não tem nada no debate, a gente perguntar, a gente conversar, a gente fala bobagem, entendeu? Bobagem assim no sentido, de repente você sai do assunto, né? Fala outra coisa, sei não, isso aí não faz sentido aqui, não custa falar isso, né? Aí aqui, quando vocês fazem os seminários, vocês têm que vir para o seminário e debater. Se vocês não acham que o outro, no seu projeto, faltou alguma coisa ou não ficou claro, tem que falar. Porque é o modo de ajudar o outro. Não tem outro modo. A gente só cresce assim. Claro que eu não gostaria de ser criticada, mostrando assim falhas e falando não está bom, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas eu gosto de ouvir crítica para pensar, eu gosto de ouvir perguntas para pensar, para eu ir buscar, para às vezes me refazer, ver que não é daquele jeito mesmo, etc. Senão a gente não cresce, a gente se fecha. Eu queria complementar só, eu acho que a gente tem que entender, né, quando a gente escuta essas histórias dos tempos iniciais, dos programas de pós, que o mundo é muito diferente, né? Eu acho que isso deve estar claro para todo mundo, mas para quem estuda história isso é uma obrigação, né? Então, eu acho que o Deleuze Guattari tem uma imagem muito bonita sobre isso, né? Que quando as instituições estão no início, né, elas são um espaço liso, né? E com o tempo elas vão se estriando, então elas vão criando regras, elas vão criando contornos que é para ter mais certeza por onde as pessoas vão caminhar. Isso é sempre um certo modo de cercear a liberdade, né? Agora, quando você está num espaço liso, onde você pinga uma água, ela escorre, né, de acordo com a pressão que você faz nesse espaço, né? Então, eu acho que nos inícios das instituições, eu acho que a gente acaba criando regulações que não são regulamentações, são regulações, né? São coisas que você, acordos que você cria, como o que a Maria criou com o pessoal para surgir o programa de pós-graduação, e depois acordou com os alunos, né? E aquilo lá continua valendo porque é um acordo, então é uma regulação que funciona. Com o tempo, a sociedade vai, né? Vocês hoje são extremamente diferentes
do que a primeira turma que entrou, do que a minha turma que entrou, né? Vocês são o resultado de uma época que é absurdamente ególatra, né? Absurdamente individualista, né? Então, você ter espaços nesse programa que quebram essa estrutura ainda é um diferencial desse programa em relação ao outro, mesmo que esses espaços já tenham diminuído consideravelmente em relação ao passado, né? Em relação à ética, me parece que a coisa é mais ou menos do mesmo jeito, né? Por exemplo, a ciência brasileira, ela tem um código de ética. Esse código de ética foi decidido no seio dos grandes comitês das ciências da vida, das ciências biológicas, né? Então, esse código de ética sempre funcionou e continua funcionando muito bem para as ciências, para a medicina, para a biologia, para a experiência com humanos, etc. E tal, né? Nunca existiu nesse código de ética um cuidado em relação às ciências sociais e humanas. Recentemente, isso há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, um grupo de pesquisadores brasileiros resolveu interferir e acrescentar algumas cláusulas nesse rol eu não sei o nome exatamente disso, mas nesse rol que deveria ser ético ou não na produção de ciência. E foi uma briga feia, muito feia, porque o pessoal das ciências médicas não admitia que aquilo lá fosse alterado de alguma maneira, só que fosse refinado, né? Tanto é que hoje você tem, por exemplo, dentro das ciências médicas, normatizações para saber de quem são os dados produzidos por laboratório. Porque se eu sou um professor de biologia, mas eu uso o laboratório do Roger, esses dados que eu produzo no laboratório dele são de quem? Então você tem até esse tipo de regra nas ciências da vida, né? O que acontece é que os programas de pós-graduação em ciências humanas e ciências sociais não quiseram participar dessa discussão. Então você teve um grupo de pessoas, principalmente o pessoal da história da educação e da sociologia, eles se meteram com essa briga com o pessoal das ciências médicas para incluir normas, né, nesse rol ético. Alguma coisa foi alterada, muito pouco, as brigas foram muito pesadas, eu não sei se vocês acompanharam isso, mas nada se discutiu sobre isso nos programas de pós-graduação, nem na educação, nem na educação matemática, né? Eu alertei sobre isso, levei os textos e o último foi para a PEN, né? Porque assim, eu achava um absurdo. Eu estou aqui nunca ninguém discutiu questão ética, e aí o que você vê é aluno correndo atrás, porque a gente trabalha com história oral, né? Então, por exemplo, o pessoal da Unicamp sofre na mão da Comissão de Ética da UFMG, que não entende o que a gente faz, entendeu? Então, se a gente vai entrar numa escola, tem que pedir autorização para todos os pais e todos os alunos da escola, então filmar o aluno de costa, né? Então, quando o aluno se sente, é o que dizia na minha cidade, né? Quando a água bate na bunda, o pessoal começa a gritar, né? Mas já teve oportunidade para gritar antes disso e não quis gritar, né? Então agora você tem que suportar os comitês de ética quando eles existem, ou então dar graças a Deus quando a situação é desestruturada, como acontece no nosso caso na Unesp, onde o que continua valendo são as normas internas de cada grupo de pesquisa e essas normatizações, essas regulações que acontecem nos programas de pós-graduação, né? Veja, lá na UEL tem um comitê de ética, né? E a partir do ano passado se começou uma exigência maior de se passar os projetos. Pelo comitê de ética, que é exatamente assim como o Vicente disse, é ligado às questões das ciências da vida e, portanto, não conseguem saber do que a gente está falando. Então, a gente já, como eu sou uma pessoa muito conivente, muito omissa, eu já tive meus embates com eles, porque eu não concordo, não é possível cumprir o que eles querem, porque nós não estamos fazendo nada com a vida humana, né? Então, por exemplo, as pesquisas que nós temos desenvolvido, nem a fotografia das crianças aparece, é a produção escrita, são as coisas que as crianças escrevem durante as aulas.
não tem nem como reconhecer de quem é, né? E a gente mostra isso, não adianta. Então, ultimamente eu tenho feito assim, eu faço de conta. Faço de conta, escrevo lá uma coisa que talvez funcione, faço, e tá bom. Você subverte isso. Entendeu? Você acaba, exatamente, é uma subversão, porque não é possível cumprir nas nossas áreas aquilo que eles querem. Então, quando a Maria falou que eu nem precisava da autorização dos pais, mas eu fui atrás, conversei com os diretores pedi para os diretores entrarem em contato com as crianças que ele reconheceu que não estavam na escola antes, e pedi autorização para eu visitar as crianças, conversar com os pais e pedir autorização. Os pais, os que deram autorização, porque os outros tinham medo que eu roubasse. Mas não foi nada por escrito, mas deu certo. A gente conversou, acordou e tudo bem, né? Então é complicado isso realmente. Eu acho que enquanto não tiver um grupo com alguma força política para fazer um comitê de ética que pense outras coisas, que não essas da ciência da vida, fica difícil a gente atender. A outra coisa, a gente também se cerca de cuidados. Então, se eu vou entrar numa escola, primeiro peço autorização para a escola. No Paraná, aqui são delegacias de ensino ainda? São delegacias de ensino. Lá no Paraná são núcleos regionais de educação. Então, a gente pede autorização, vai para o núcleo. Primeiro conversa com o diretor informalmente para saber se pode, Conseguiu o que quer, vai para o núcleo regional, pede autorização por escrito e vai, né? Então, a gente toma esses cuidados. Se eu vou utilizar a produção escrita de alunos que são menores, eu mando uma carta e peço autorização para os pais para utilizar. Mas eu não apresento isso no comitê, é só por um resguardo, digamos, né? Um cuidado. Porque o que vai para o comitê de ética, quando vai, eu só vou quando a coordenadora me obriga, né, a mandar. Senão eu não vou. Não passo. Mas quando ela obriga, eu passo, mas eu não faço de conta, né? Com relação à solidariedade, à junção, eu penso que a Maria tocou num ponto que é importante. O nosso programa lá é ensino de ciências e educação matemática. Então, tem física, química, biologia. Fica mais difícil. Deus o livre. Biologia, física, química, matemática, tinha filosofia, não tem mais, e só. Então, os assuntos, o programa é disso tudo, mas também não faz de conta, porque meus alunos não vão fazer disciplina da área de ensino de biologia, nem de ensino de física, né? Quando muito faz de filosofia da ciência, certo? Mas a gente tem uma disciplina obrigatória no segundo ano, no segundo semestre do primeiro ano do mestrado, que eu coordeno, que é a apresentação do seminário. Então, estão na sala, a cada dia 3 apresentam. Então, estão na sala os 3 orientadores, eu costumo colocar 3 pessoas de orientadores distintos, e eu, além disso, e aí os alunos apresentam o projeto e a gente discute. Muitas vezes, o que ajuda mais os nossos alunos, por exemplo, da educação matemática, são as perguntas que os alunos de ensino de ciências fazem, porque como eles não entendem, eles perguntam uma coisa que a gente percebe que não estava claro. Então, isso ajuda muito. Então, eu penso que a palavra que a gente deve evitar, o que a gente deve evitar num grupo como esse, é isso que a Maria falou, né? Que é você não perguntar para o outro não perguntar para você. É um certo corporativismo que é absolutamente ruim, né? É péssimo. Você tem que descer a boca. No meu grupo, tem a pré-qualificação e a pré-defesa. E o combinado é assim, na pré-qualificação do Vicente, vocês acabem com ele. É para fazer pergunta para acabar com o trabalho dele. Por quê? Porque ele não vai enfrentar nenhuma pergunta a mais do que essas da qualificação. Então, as nossas qualificações, com raras exceções, são tranquilas, quer dizer, não tem aquela, sabe, não tem uma certa animosidade, porque todos sabem que as perguntas são essas. Então, eu penso que é isso, é baixar a guarda, deixar a vaidade de lado. Você vai ser criticado, que bom, você vai ser criticado e vai piorar. Eu digo para os meninos da disciplina obrigatória, se você não souber responder a pergunta que alguém fez, você fala, não sei. Olha para o seu orientador e fala, você quer me ajudar? Se ele quiser, te ajuda, se ele não quiser, não te ajuda.
Agora, eu devo reconhecer para vocês, eu sou uma pessoa simpática, né? Mas os alunos têm pavor de mim. Morrem de medo, não é? Morrem de medo. Porque eu sou séria. Sabe como? Eu gosto de brincar e tal, mas eu sou séria. A aula é às 2 horas, é às 2 horas. Chegou 2h10, a aula, eu digo boa noite. Você sabia que o horário é 2 horas, a próxima vez chega no horário. Eles ficam para morrer. Pessoas falam isso de verdade. Chegou 8h10 da manhã, eu digo boa tarde. Você sabe o horário da aula que começa? Sou chata com essas coisas. Né? Eu levo a sério as coisas. Então, essa é uma outra coisa. Para poder enfrentar a crítica, você tem que se levar a sério e levar a sério o outro. Se o outro está te perguntando, é porque de fato aquilo que ele está perguntando, ou ele não sabe, ou não está claro. E aqui no programa vocês têm a facilidade de que todos são da educação matemática. Podem ser de nichos diferentes, mas todos têm uma preocupação comum. E é isso que precisa valer. Percam a vergonha. Quando vocês entrarem para fazer o seminário, deixa a vergonha lá fora. Acredite, ninguém vai levar a sua embora, porque cada um tem a sua. Ninguém vai querer levar a tua embora. Quando você sair, você pega de novo. Né? Entra de peito aberto. Né? Queira apanhar para poder crescer mais forte. Senão, a autoestima vai para escucuia, tudo degringola, tá certo? Senão vocês vão passar vergonha nos eventos. Né? Eu agora já estou preocupada, porque eu vou coordenar uma sessão do EBRAPEM, de avaliação. E eu já fico preocupada, porque primeiro tem pouca gente trabalhando com avaliação, quase sempre são os meus alunos. Você vai também? Ai, que bom. Você vai, Maria? Para o EBRAPEM? Não? A gente vai ser. Você vai, Roger? Aí, Dona Lourdes vai? Para o EBRAPEM? Rosana vai? Ah, legal. Vai ser outubro agora. E aí, gente, eu faço bem esse papel de advogado de aula, entendeu? Por quê? Porque é um trabalho em construção, então tem chance de arrumar certas coisas, né? Então, um tem o olho mais ligado às questões de método, de trabalho, o outro tem o olho mais ligado, e isso ajuda demais a conta. E por falar nisso, né, a gente não pode esquecer que o EBRAPEM também foi fundado por alunos, né? 2 meninas, a Silvia e a Margarida, que começaram, tiveram a ideia de fazer o EBRAPEM, que na minha opinião é o encontro mais importante de educação matemática para a pós-graduação que tem. Né? Porque é quando os alunos estão juntos, quer dizer, quem está com a mão na massa junto. É sempre uma honra para mim estar coordenando alguma coisa. Pena que tem tão pouca gente trabalhando com avaliação. O grupo é sempre pequeno, mas vale a pena. Então eu penso que a solidariedade vai se manifestar na falta de corporativismo, ou seja, na coragem de criar, como dizia o Rolo May. Bem, a minha pergunta, Maria já sabe o que eu vou falar. Eu, cada vez que ouço a história a respeito da criação da pós-graduação, eu já não estava mais no Rio Claro. Nós ficamos de 59 a 66. Aí fomos para São Carlos e lá a nossa vida mudou. Mas eu nunca deixei de estar ligada aqui ao grupo, onde eu me sentia muito mais preparada até para trabalhar do que numa escola de engenharia para onde eu fui. E quando eu acompanhava as coisas do Mário, eu acompanhava as coisas do Dante, como nós tínhamos uma área comum, resolução de problemas, eu sabia muito as coisas. E apesar de eu estar numa escola de engenharia, todos os encontros que o Mário e o Dante faziam, eu estava sempre presente. E eles fizeram coisas muito importantes. Houve encontros que nós tínhamos gente praticamente do Brasil todo. Nós tínhamos lideranças, ficávamos às vezes 5, 6 dias aqui não, lá na 10, e tínhamos aqueles encontros muito bons. E o Mário e o Dante começaram a pensar numa pós-graduação. Não era comum, não havia
ainda mais por uma coisa que nós trabalhávamos em matemática, mas chamávamos educação matemática. O que era que isso significava? O que é que nós tínhamos isso? E eles começaram um projeto, eu tenho os documentos, onde a CAPES aceitou, chamava que era uma educação matemática, só que havia poucos elementos para levarem para cima. Então, eu não sei se isso eu posso dizer que foi o começo, ou posteriormente, quando a Maria e o grupo tornou isso uma realidade viva. Eu não sei se a gente pode deixar de pôr que começou com aquelas ideias do grupo anterior. Eu acho que, como história, é bom isso. Eu tenho esses documentos todos. A CAPES avaliando e falando numa possível. E a queixa era que havia poucos elementos que fizessem. Quando a Maria veio para cá, foi muito importante, apesar dela não ser da área da matemática, ela trazia uma filosofia que faltava ao nosso grupo, que foi muito importante, e isso deu força à nossa pós-graduação. Mas eu não acho justo que aquele começo, que começou com o Mário e o Dante, seja omitido. Dona Lourdes, mas esse começo nunca foi trazido, nem pelo Dante, nem pelo Mário. E também, naquele momento, eu não estou dizendo que a senhora esteja mentindo, tá? Estou dizendo do que eu sei. E também, naquele momento, eu não sei como foi para a CAPES não estava estruturada. Tanto que quando a gente pediu, eu vou chamar de credenciamento, era reconhecimento desta pós-graduação, no antigo, não era Conselho Estadual Conselho Federal de Educação, que foi extinto, o projeto para solicitar isso era diferente do que se faz hoje. Né? Era o projeto nós já tínhamos que mandar 5 teses defendidas, né? Para conseguir o reconhecimento do programa como sendo de pós-graduação com reconhecimento em território nacional, e a gente conseguiu. Foi o último que esse conselho deu. Isso tomou força, mas eu acho então veja só, eu não acho que foi mandado para CAPES, porque não sei para onde o Dante mandou. Não estou falando que a senhora não tem, eu estou dizendo à senhora que eles, Mário e Dante, não trouxeram. E que quando a gente começou a pensar, eles quiseram, na verdade, o que eles queriam era um curso de pós-graduação lato sensu, que era um curso de 360 horas, que seria especialização. Então eu pergunto, por que isso não pode fazer parte da história? Não, eu não estou dizendo que não pode. Se alguém quiser escrever essa parte, o Vicente, por exemplo, ele escreve e vê de onde vem. O que eu sei, esses documentos que eu não sei quais são. Eu não conheço esses documentos. O que eu sei, e que eu sempre falo, é que realmente aqui era um solo fértil para isso acontecer. E era um solo fértil porque tinha as sementes plantadas pela senhora. Tinha o Dante com o que ele fazia. Tinham esses encontros que nós lembramos. Tinha um curso do qual eu ajudei o Dante a fazer, que era de aperfeiçoamento, se eu não me engano, que foi de 105, foi de 1 ano e meio o curso. Mas na hora que a gente sentou para estruturar um estrito senso, inclusive o Mário não tinha vontade que fosse estrito senso, porque dava muita regra. A gente tinha que obedecer muito às regras.
Então, eu acho que o Vicente, que faz história, né, poderia ver isso, esses documentos com a dona Lourdes e colocar, porque eu não sei do que se trata e também não sei como, se meu conhecimento, ter sido mandado direto para a CAPES. Porque um curso de aperfeiçoamento seria ao nível do Conselho Estadual de Educação. Mas eu não sei. Precisa trazer e ver. Eu acho que o que tem que também entender, né, doutor, que assim, essas movimentações históricas, elas não são pontuais, né? Então, não é... A Maria sozinha não teria criado um programa como esse, né? Só as reuniões que ocorreram aqui não seria suficiente para criar um programa como esse. Então, nessa época, por exemplo, você tinha o pessoal da Unicamp todo, junto com alguns outros professores, fazendo cursos de especialização no Paraná, né? No Brasil inteiro. O pessoal de Guarapuava, a Regina participou disso, o Rodney e tal. Existia uma certa erudição, um certo conjunto de ideias, né? E possivelmente isso que a senhora está dizendo era uma das ideias que estavam sendo circuladas. Não era só ideia, estava estruturado e a CAPES analisou, viu o que tinha feito, e a grande crítica é que não havia um número de pessoas que pudessem entrar. Então, a gente teria que estudar, porque eu acho que como a gente estuda essas outras emergências pontuais, né, que vão formar o caldo do qual se cria um programa de mestrado, né, naquela época, isso seria um outro elemento importante. Eu acho que foi colocar o Mário e o Dante numa posição que eles já estavam pensando e que conseguimos fixar e tornar realidade quando vocês fizeram. Mas houve uma semente anterior que eu acho que deve fazer parte da história. Sim, se a senhora arranjar o documento, a gente vai tentar divulgar isso aí. Eu não sabia disso também. Eu acho que é justo isso, né? Apesar de que, claro, o Dante e o Dr. Mário estavam presentes, bem antes, inclusive, da Maria vir para cá. Mas eu acho que é importante resgatar os documentos, tá certo? Para que se possa ter uma ideia de como é que as coisas funcionaram, né? Porque, na verdade, quando eu comecei aqui na primeira turma, o que se tinha e que se conhecia era o projeto que foi aprovado. Nós não tínhamos nada antes. Então, isso é verdade. E as especializações que começaram em Guarapuava, o Rodney, o Johnny, e o Eduardo Sebastião e essa turma, foi também um trabalho de educação matemática ligado à questão da modelagem, com as coisas do campo, né? Eu participei com a Marineusa, nós trabalhávamos com aquilo que seria matemática elementar nesses projetos. Então, por exemplo, estudar o estilingue. Aqui chama estilingue? Lá chama cedra. Lá, porque o Paraná tem o Paraná Paulista, que é o norte do Paraná, que é onde eu trabalho, e tem o resto do Paraná do Sul, que tem outras tradições, né? E aí a matemática do Cetra, como é que um guri escolhe uma forquilha, né, e quase nunca erra, que é possível fazer um estilingue com aquilo, né? Estudar esse tipo de coisa, na perspectiva de usar a matemática como instrumento, o que também era bem interessante, que começou no início dos anos 80. Então, é também uma coisa da história da educação matemática que a gente tem que pensar. Ainda que se chama... matemática que vai desabrochar em 86. Exatamente. Então, são coisas que vão mesmo pontuando, que vão ligando as pessoas que estão interessadas, né? Eu mesma comecei o mestrado em matemática pura, fiz quase todas as disciplinas, e não era exatamente o que eu queria. Daí, quando aconteceu aqui, eu fiquei tão feliz da vida de ter vindo fazer a seleção e principalmente ter entrado, porque era aquilo que eu de fato queria fazer. É a minha grande paixão. A gente faz só mais uma rodada de perguntas, não tem problema. Pode ser? Eu estou aqui, eu tenho que marcar 10 e alguma coisa. Alguém me levando, tá bom. Só mais. Alguém? Eu tenho uma pergunta, mas pode ser uma pergunta um pouco curiosa, um pouco
você, mas vou fazer assim. Vocês estão falando da história do programa e